Fala galera, beleza? Meu nome é Eric, sou professor de Química aqui da Rede Cromos de Ensino e hoje nós vamos trabalhar a questão 123 da nossa prova amarela. Vamos lá? Bom, a questão 123 é uma questão que a gente tem aí um equilíbrio químico, onde o exercício está pedindo que a gente favoreça a formação do tetracloreto de titânio. Então ele te deu o equilíbrio aí e a gente precisa ver como que a gente pode favorecer esse deslocamento a formar mais do tetracloreto, beleza? Então olha só, nosso sistema está aqui, nossa reação em equilíbrio, e aí a gente quer fazer o seguinte, a gente quer propor alguma alteração que vai deslocar o equilíbrio nesse sentido, no sentido a formar tetracloreto de titânio, beleza? Então a gente está falando do princípio de Le Chatelier, que diz que se um sistema ele sofre uma perturbação externa, ele vai deslocar ali o seu equilíbrio no sentido a minimizar essa perturbação externa que ele sofreu, beleza? E aí as três perturbações que podem ocorrer é a alteração na temperatura do sistema, na pressão total do sistema ou na concentração de alguma substância. Lembrando que para a concentração são válidas apenas se a gente estiver trabalhando com substâncias gasosas ou aquosas. Sólidas e líquidos não entram nessa situação, beleza? Então olha só, vamos ver todas as possibilidades que eu favoreço a formação disso daqui. Começando pela temperatura. Se o sistema está em equilíbrio e porventura aumenta a temperatura dele, ele vai deslocar no sentido endotérmico. Se diminui a temperatura, ele vai se deslocar no sentido exotérmico. Para isso que a questão me deu aqui esse valor de ΔH. Às vezes pode estar pensando, está me dando ΔH, nem é uma questão de termoquímica, mas eu preciso do ΔH para saber como que a temperatura vai influenciar nesse nosso sistema em equilíbrio. Veja só, se o nosso ΔH é mais 175, isso significa que no sentido direto é o sentido que está absorvendo energia, o sentido endotérmico, enquanto no sentido inverso ele é exotérmico. Então olha só, se eu quero favorecer a formação do tetracloreto de titânio e nesse sentido é o sentido endotérmico, então eu preciso aumentar a temperatura do meu sistema. Caso eu mexa com temperatura, eu preciso aumentar, beleza? Agora a pressão total. Se um sistema ele sofre a perturbação ali de mudar a pressão, ele vai formar mais ou menos gases para compensar essa alteração na pressão. Dá uma olhada aqui, ó. Aumentei a pressão do sistema. Como que o sistema vai reagir a esse aumento de pressão? Ele vai deslocar para o lado que tem menos gases. Diminuir a pressão do meu sistema. Como que ele vai reagir a essa perturbação? Vai deslocar para o lado que tem mais gases. Vamos analisar na nossa equação. Olha, dióxido de titânio é sólido, a gente não conta. Cl2 é gasoso, nós temos aqui 2 mol. Beleza. Então, reagente, temos 2 mol de gases. Já no produto, nós temos o tetracloreto de titânio, que é gasoso, então ele contribui aqui com 1 mol. E o O2 também é gasoso, contribui aqui com 1 mol. Então, observa aqui o seguinte, reagente, quantos mols de gás nós temos? 2. Produto, quantos mols de gás nós temos? 1 mol do tetracloreto, 1 mol do O2. 2 mols também. Então, concorda que a pressão no sistema é a mesma se deslocar no sentido direto ou no sentido inverso? Quer dizer que para esse nosso equilíbrio aqui, a pressão nada vai ajudar se eu mexer na pressão total do meu sistema, beleza? Agora, quando fala de concentração, caso seja para gases, vai falar de pressão parcial ali da substância, a gente vai ter o seguinte, se eu aumento a concentração, o meu sistema vai deslocar no sentido oposto a essa substância. Por exemplo, olha só, eu quero favorecer a reação nesse sentido. Então, ó, no nosso reagente sólido não entra, gasoso entra. Eu vou aumentar a pressão do Cl2 para ele formar mais produtos. Agora, se eu diminuo a concentração, ele desloca no mesmo sentido da substância. Então, olha só, vim aqui para o meu produto. Se porventura eu retiro o tetracloreto de titânio,
o sistema vai deslocar para compensar essa retirada, que é repor aquilo. Então, se eu retiro aqui, ele desloca para esse sentido. A mesma coisa para o O2. Se eu retiro o O2 do meu sistema, ele vai fazer então com que essa reação desloque nesse sentido. Beleza? Então, se a gente dá uma olhada nas alternativas, olha só. Letra A, aumentar a pressão total, a gente já viu que não vai interferir. Diminuir a temperatura, também não, a gente precisa que ela aumente para favorecer o lado endotérmico, que é o lado do produto. Se eu aumento a pressão parcial do O2, falei pressão parcial, mesma coisa que concentração para gases. Se eu aumento a pressão parcial do O2, ela vai deslocar no sentido oposto ao tetracloreto, concorda? Então não vai ser interessante para a gente. Agora a alternativa D está certinho, olha lá. Se eu aumento a pressão parcial do Cl2, ele vai deslocar no sentido do produto, que é onde vai formar mais da nossa substância que a gente tem interesse aí. Beleza? Então a alternativa correta para essa questão, letra D de dado. Tudo bem? Pessoal, então é isso. Uma questão aí bem interessante na nossa prova do Enem, que trata aí o princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio, né? Sempre interessante nas nossas provas. Beleza? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Se puder, se inscreve aí no nosso canal, dê o seu joinha e compartilhe com os amigos. Combinado? Tchauzinho, gente!